Hoje, no programa Ciência e Espiritualidade, a nossa conversa é sobre narcolepsia, paralisia do sono e suas relações, com o mundo espiritual. E estamos conversando com o Dr. Sebastião Alvernaz. Bom, doutor Sebastião, no nosso bloco anterior conversamos um pouquinho da atuação do ectoplasma nesses problemas causados desses distúrbios do sono. E eu também gostaria de saber uma coisa, Kardec já mencionou um pouquinho sobre letargia, ele usa o termo catalepsia, mas catalepsia, algumas pessoas confundem com narcolepsia, mas não tem nada a ver. Não, essa denominação de termos, eu não só diria assim, mas assim, o catalepsia não é um termo médico, certo? Agora, narcolepsia já é um termo cunhado. Agora, a catalepsia, parece que o que se refere a Kardec seria o fenômeno que eu falei, assim, que seria a cataplexia, que se fosse uma paralisia do tônus muscular. Entendeu? Uma perda, dessas forças. Das forças. A pessoa perde o tônus, pode ser até do queixo, a pessoa cai o queixo, assim, entendeu? Ou vai sorrir, cai de alegria, cai o queixo. Então, assim, essa de fenômenos é interessante. Então, assim, a ciência tenta classificar. Então, foi cunhado o termo depois de narcolepsia, né? E que estaria um sintoma da catalepsia, que seria a cataplexia. Agora, a parte espiritual, que eu acho que dessas doenças, tem hora que as pessoas falam assim, que igual você perguntou, do ectoplasma poderia relacionado, será que existe ou não? Mas que as pessoas, você fala assim, olha, tem hora que acredita muito no que vê, certo? Mas a gente também tem que acreditar muito no que a gente estuda. No que a gente percebe, no que a gente intui. Por exemplo, não é legal, por exemplo, se eu falar para uma pessoa leiga, olha, essa parede aí tem 99% de espaço vazio. Ela vai achar um absurdo, certo? Mas se você falar com um físico que entende da física, ele vai concordar com você. Então essas coisas, só o que eu vejo é que está certo, não. As deduções de coisas também vêm de estudo, entendeu? Não é só o que você vê aparentemente, que você vai ser. E a medicina hoje tem um caminho que eu acho que é interessante, que poderia entrar a parte espiritual, que é a medicina baseada em evidências. Resumindo, seria assim, se você fizer uma coisa e ela for boa para o paciente, a parte espiritual for boa para o paciente, você não tem que provar primeiro que é bom. Você tem que ver se é bom para o paciente. Se for bom para o paciente, você não tem que provar a coisa. Já é válido como tema científico. Certo. Entendeu? Então, é um caminho para entrar a parte espiritual aí nessas doenças. E essa medicina baseada em evidências, através desses achados, ela cabe a todas as especialidades, né? Cabe a todas as especialidades. Então, assim, se você pensar alguma coisa e ela for boa para o paciente, você não tem que provar que exista ou não exista, entendeu? O que vale é o paciente sentiu bem, você está validado a fazer aquele trabalho, entendeu? Numa primeira etapa. Então, assim, essas doenças de sono, como a gente está comentando aqui, ela é integrante que, querendo ou não, mexe com todo ser humano, certo? Porque todo mundo dorme, todo mundo acorda, ou todo mundo está disposto. Então, assim, é uma coisa que a gente buscar a parte espiritual dentro do sono, para a gente refletir no dia do nosso cada dia, no nosso convívio, né? Não basta simplesmente chegar lá no médico e falar, olha, eu estou com insônia, quero um remédio para dormir. Isso pode ser válido na fase aguda, mas isso não vai perpetuar. Você não vai resolver os seus problemas achando com uma pílulazinha todo dia, entendeu? Certo. Tem algo além, né? Tem algo além. Você tem que buscar além. Cada paciente tem que buscar além. Pode ter uma influência de obsessor nesses processos de insônia? Provavelmente pode ter, entendeu? Mas a gente tem que quantificar, porque até o perfil dessas pessoas, se você for ver o histórico delas, sempre dormiram menos, entendeu? Então,
acontece algum evento na vida que talvez ela acaba chamando para ela um obsessor. E aí dificulta mais ela entrar em sono, porque quando ela entra em sono, ela encontra do outro lado, então ela nunca quer dormir. Certo. Entendeu? Fica aquele sono superficial e não vai ser um sono reparador. Então, por exemplo, se uma pessoa fazer um tratamento de desobsessão e ver se melhora a parte de insônia, é um caminho. Procurar as terapêuticas espíritas, não é? Espíritas dentro de uma abordagem que eu acho que é evangélica e criando dentro da pessoa, que eu acho que todo ser humano tem que buscar. É a parte boa dele, a parte de amor dele, valorizar isso. Entendeu? Porque isso você vai tocar numa pessoa além do material. Isso pode ter uma repercussão física em você e no seu sono que ainda nós não conseguimos mensurar. Verdade. Bom, doutor Sebastião, muito obrigada pela sua entrevista. Infelizmente, nosso programa chegou ao final, né? Mas gostamos muito da sua explanação, né? Bem interessante. Nós pudemos aprender hoje que ainda existe muita coisa a ser estudada pela ciência para que nós possamos entender estes fenômenos que acontecem no acordar, principalmente, ou durante o período do sono. O primeiro fator, que na minha opinião deve ser muito bem estudado, é a questão do ectoplasma, pois ele está diretamente relacionado com esse fenômeno, ou com esses fenômenos, né? E outra coisa é que a gente pôde perceber na nossa entrevista de hoje que existe uma diferença bastante tênue entre o que é doença e o que é normal, ou seja, o que é patológico e o que é fisiológico. E isso é que eu acho que é o ponto mais importante que nós devemos ressaltar, porque quando o indivíduo vai buscar um auxílio, uma orientação no centro espírita, nós temos a tendência a classificar tudo como sendo um fenômeno mediúnico, ou como sendo algo que precisa ser trabalhado, ou que as reuniões mediúnicas ou de estudo podem resolver. E muitas vezes isso não é verdade. Muitas vezes nós estamos diante de uma doença que é passível de tratamento medicamentoso. Então, na dúvida, é sempre muito importante nós encaminharmos esse consulente, essa pessoa que nos procura, a uma avaliação neurológica primeiro. E não encontrando nada, né, no consultório neurológico, aí sim nós poderíamos classificar esse fenômeno como um fenômeno mediúnico e dar a orientação devida para essas pessoas. Eu chamo a atenção disso por quê? Porque muitas vezes nós vemos o retardamento de tratamentos médicos por conta de, às vezes, ingenuidade, mesmo com boa vontade, de alguns orientadores na casa espírita. Então, na questão da saúde, nós temos que ter muita responsabilidade e sempre estarmos atentos para não recomendarmos um tratamento espiritual e tirarmos a oportunidade do paciente de um tratamento médico, medicamentoso ou até cirúrgico. Eu espero que o Ciência e Espiritualidade de hoje tenha lhe agradado. Eu espero que nós tenhamos trazido alguma coisa de útil para o seu dia a dia na casa espírita e para o seu entendimento. E espero também contar com a sua presença no próximo Ciência e Espiritualidade. Até lá!